Muito bem, pessoal. Eu sou Ed Damasio. Mais uma vez, uma aula aqui do nosso canal. Sou professor aqui do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Sou engenheiro ambiental com graduação, com mestrado e doutorado na área de saneamento e recursos hídricos. Seguindo a nossa série de vídeos, falando especificamente sobre qualidade de água e agora o foco maior no tratamento de águas residuárias, tratamento de esgoto, seja de indústrias ou seja sanitário de cidades, nós chegamos a esse vídeo de hoje para falar de hidráulica. Tá? Hidráulica de reatores aplicada ao tratamento de águas residuárias. Esse é um tema que alguns cursos, alguns cursos de tratamento de esgoto acabam negligenciando, acabam deixando um pouco de lado, mas é fundamental, é de extrema importância que se entenda a hidráulica. O que seria a hidráulica? Seria o comportamento do fluido, no caso o esgoto, dentro de um determinado reator, tá? Por isso essa aula de hoje ela intitula Hidráulica de Reatores, E aí esses reatores eles podem ser os mais variados, Principalmente o curso de Engenharia Química estuda muito sobre reatores. E aí nos próximos slides vocês vão entender, o que são esses reatores, qual a importância da hidráulica, ou seja, o comportamento do fluido dentro de um reator, e o que isso daí tem a ver com o tratamento de esgoto. Tá? Então vamos lá, nós temos duas imagens aqui de reatores, reatores comuns, que podem representar alguma unidade de tratamento de águas residuárias, como também não. Como eu já falei, tem bastante aplicações em outras áreas também, principalmente nas áreas que estudam processos industriais, Por isso que eu falei na engenharia química, tá bom? Então vamos para a aula, vamos lá. Logo nesse primeiro slide, pessoal, eu trouxe aqui para vocês o conceito, tá? Primeiro é necessário a gente entender o que é um reator, tá? Então eu trouxe aqui uma definição, é uma unidade em um determinado volume de controle. Então tem uma figurazinha aqui que representa um reator. Ele é fechado, tá? Tem entrada de água ou esgoto, tem saída de água e esgoto. Tá? E dentro desse volume de controle, por que a gente chama de volume de controle? Porque é uma determinada área, um determinado volume no qual a gente tem controle daquilo que está lá dentro. Tá? A gente sabe exatamente aquilo que está dentro, não está vendo muitas trocas externas, a não ser a própria entrada e a não ser a própria saída, no nosso caso de efluentes líquidos, de águas residuárias. Tá? Então é um volume fechado que a gente tem o controle das condições que estão acontecendo ali dentro. O que está acontecendo ali dentro? Reações de ordem química, reações de ordem física e reações de ordem biológica. Então a gente aplicar ao tratamento de esgoto, a gente vai imaginar que esses reatores eles são decantadores, podem ser flotadores, podem ser tanque de mistura lenta, como o caso da floculação, pode ser um tanque de desinfecção, um tanque de equalização, sistema de lodos ativados, o caso do tanque de aeração, são lagoas anaeróbias facultativas, maturação, ou seja, são unidades que elas são ali fechadas, assim, não existem muitas trocas externas com o meio externo, daquele volume. E aí lá dentro ocorrem reações, e as reações podem ser não apenas químicas, mas biológicas, tá? Então esse é um conceito, tá? Depois vocês busquem as referências para complementar essa aula aqui de hoje, tá? Eu já vou trazer como referência para vocês o volume 2, tá? Da coletânea do von Sperling, princípios de tratamento de esgoto, tratamento biológico. Então volume 2, capítulo 2 é a unidade, o local perfeito para vocês entenderem o que são os reatores e como que a hidráulica de reatores funciona aplicada ao tratamento de esgoto. Tá bom? Então, de antemão, se vocês quiserem decorar, ou se quiserem não decorar, mas é importante que vocês entendam que o reator é um ambiente ali que ele pode ser fechado ou não, mas que importantemente não há troca com o meio externo. Não tem água saindo, não tem água entrando, a não ser pelo ponto de entrada, a não ser pelo ponto de saída. Tá? Pois bem, então, por que é importante a gente estudar reator? Por que a gente considera todas as unidades que a gente vai dimensionar daqui para frente, como lagoa anaeróbica facultativa, lodos ativados, entre outros, por que a gente vai considerar que cada uma daquelas unidades são reatores? Porque, como eu já falei, eles são fechados, lá dentro ocorrem reações, principalmente de ordem química e principalmente de ordem biológica.
Então é preciso entender a hidráulica, né, do tratamento de águas residuárias. Por quê? A ideia é o seguinte: a gente tem poluente na nossa água residuária, né, seja no esgoto sanitário, seja no esgoto industrial, tem os poluentes. Que poluentes são esses? Proteínas, lipídios, carboidrato, né, que forma a matéria orgânica. Tem também metal pesado, são sólidos, dissolvidos e suspensos. São aqueles poluentes que nós já estudamos em outros vídeos, tá? Esses poluentes, eles precisam terem contato com produtos químicos, quando o tratamento é químico, e principalmente com micro-organismos, principalmente as bactérias, quando o tratamento é por princípios, por processos biológicos. Tá? Então, o poluente precisa ter contato com o produto químico ou com as bactérias. Esse contato ele tem que ocorrer em um tempo suficiente para que ocorram as reações. Não, às vezes a reação não vai acontecer se o poluente ali, por exemplo, uma proteína, ficar ali 1 milésimo de segundo em contato ali com as bactérias e logo sair, né, do reator. Imagine que a proteína entra num determinado reator, né, numa lagoa anaeróbica, por exemplo, passou 1 minuto ela já sai. Houve tempo suficiente para que acontecesse o contato e as reações? Que nós já vimos no vídeo passado, né? Que reações são essas? São reações de ordem aeróbia ou são reações de ordem anaeróbia, né? Lembra-se do processo lá de endocitose, lembra-se do processo de exocitose, dependendo do tamanho das partículas, tá? Então é muito importante, né, considerando os processos biológicos e também os químicos, né? Porque no lugar das bactérias, né, pode ocorrer ali você adicionar sulfato de alumínio, cloreto férrico para reagir com esses poluentes. Então, a ideia-chave aqui vai em duas palavras: tempo e contato. Tá? Então, tem que haver o contato do poluente com os micro-organismos, do poluente com o produto químico. Mas não apenas o contato tem que ter o tempo suficiente. Então, por isso, eu deixei aqui, né, eu quero até, se vocês podem até grifar aí no caderno de vocês, tempo e contato. Para quê? Para que ocorram as reações. Tá? E aí, no próximo slide, vocês vão entender por que esse tempo de contato, né, entre poluente e micro-organismos, ou poluente e produtos químicos, é importante. Porque quando acontecer isso daqui, ó, o que a gente chama de problemas hidráulicos, né, dentro dos reatores de tratamento de esgoto, que problemas hidráulicos são esses? Curto-circuito e formação de zonas mortas. Quando acontecer isso daqui, a eficiência do sistema de tratamento vai ser reduzida. Tá? Então, se você deseja, você é futuro projetista aí de uma estação de tratamento de esgoto, deseja que o seu sistema, suas unidades, os seus reatores sejam eficientes, é necessário propiciar um tempo de contato muito adequado. Tá? E para que esse tempo de contato aconteça, a hidráulica é fundamental. Por que disso? Vamos ver lá. Vamos imaginar aqui um reator, né, um tanque de aeração. O que está acontecendo nesse tanque de aeração? Aqui é um perfil hidráulico, o esgoto ele entra por cima e sai aqui pela lateral. Então ele entra e sai. Para que aconteça um contato com todos os micro-organismos que estão aqui no fundo, né, do poluente com os micro-organismos, é interessante que o esgoto entre, né, junto com seus poluentes, venha aqui para baixo, ocorra uma mistura, esteja em um tempo suficiente para que ocorram as reações de ordem biológica, para depois o esgoto sair na outra direção. Tá? Se o esgoto ele entra aqui e minutos depois ele já sai aqui, não houve tempo suficiente para que ocorresse as reações de ordem biológica. E o mesmo vale para reações de ordem química. Tá? Quando ocorre isso, o esgoto entra por um lado e sai para o outro muito rápido, ocorre o que nós chamamos de curto-circuito hidráulico. Tá? Então podem anotar essa terminologia. Curto-circuito hidráulico, que também são chamados aqui de caminhos preferenciais, ou seja, tem um caminho preferencial sempre aí que as moléculas de água junto com os poluentes seguem, e aí isso implica em baixa redução, né, em baixa eficiência, né, redução na eficiência do tratamento dos poluentes que você quer remover. Tá? E aí, além desse curto-circuito hidráulico, ocorre na implicação das chamadas zonas mortas, ou seja, as zonas onde não acontece nada. Veja bem, por exemplo, no fundo desse reator aqui, do tanque de aeração, tem-se as zonas mortas, ou seja, zona onde não tem esgoto, né, o esgoto não passa por aqui, essa zona está parada, está ineficiente, não está acontecendo nada, porque nenhum esgoto novo, vamos chamar assim, nenhum poluente novo chega até aqui, então aquela zona ali está sendo o quê?
usada, na verdade não está sendo usada, ela é ineficiente. Então todo o seu reator que às vezes você projetou lá para 10 metros cúbicos, às vezes está usando 8 metros cúbicos por conta dessa formação aqui de zonas mortas. Tá? Então essas zonas mortas associadas ao curto-circuito hidráulico é um problema hidráulico muito grande que reduz a eficiência do sistema de tratamento de águas residuárias. Tá? Aí vocês, dentro da prática operacional, né, quando vocês formarem ou quem você já formou, quando for trabalhar em alguma estação de tratamento de esgoto, vocês podem perceber muito bem isso. Olha, a eficiência do meu sistema de tratamento está reduzida. Tá? Não está suficiente para aquilo que a gente planejou, para aquilo que a gente projetou. Preste atenção no ponto de vista hidráulico. A hidráulica está funcionando de maneira correta? O esgoto está ocupando, né? Ele está fluindo, escoando por todos os pontos aqui do reator? Está havendo tempo de tratamento suficiente? Tá? Lembra das palavras? Tempo e contato. O tempo de contato entre o poluente e os micro-organismos, ou o poluente e o produto químico, é suficiente? Essa figura aqui mostra, né, um perfil do reator UASB, um reator anaeróbio. Nós vamos ver em aulas posteriores. Também está acontecendo a mesma coisa. Ó. Perceba que o esgoto ele entra aqui por baixo, cria-se um caminho preferencial, sai por cima. Ou seja, todo o restante aqui do reator está sendo inutilizado. Tá? O que isso daí implica? Baixa eficiência no tratamento. Você projeta um reator UASB para ter eficiência de 70% de remoção de DBO. Se a hidráulica não for bem projetada e não for bem operada, o que vai acontecer? Vai cair para 40, vai cair para 50, né? E você vai falar, olha, o reator UASB não funciona. Não, não é por isso. É porque as condições de projeto e operação criaram alguns problemas aqui, né? Como nós já estamos citando, problemas de curto-circuito hidráulico e formação de zonas mortas. Essas outras duas figuras são em plantas, né, de lagoas facultativas, mostram como é o adequado funcionamento, tá, de uma lagoa facultativa, essa figura aqui de baixo, que é um reator sem curto-circuito. O esgoto entra por uma extremidade, por esse lado aqui, percorre todo o direcionamento aqui da lagoa e sai na outra extremidade, ou seja, tem tempo e contato suficiente para as reações de ordem biológica acontecerem, tá, os processos biológicos. Nessa daqui de cima, tem-se a criação de alguns curtos-circuitos, por exemplo, o esgoto entra aqui, ele vem preferencialmente nessa direção e sai, enquanto que há a formação ali de zonas mortas. Tá? Essas zonas mortas implicam na redução da eficiência do sistema de tratamento, porque são regiões onde não está havendo contato entre esgoto que está entrando, poluentes, e os micro-organismos que estão ali atuando. Tá? Então é outro exemplo. Aqui, por fim, outros exemplos de curto-circuito hidráulicos e também formação de zonas mortas. Tá? Aqui é a planta de um floculador. Veja aqui, o esgoto ele entra por essa lateral aqui, vai percorrendo todo esse caminho aqui mais claro e sai. Essas áreas mais escuras representam as zonas mortas. Então veja que tem um caminho preferencial, tem um curto-circuito hidráulico e tem as zonas mortas aqui, que né, obviamente não foram projetadas. A gente não projeta zona morta. Né? Os reatores não podem ter zona morta. Os reatores devem ter todo o volume projetado, ocupado e que esteja tendo fluxo. Para quê? Para que tenha tempo de contato, né, para as reações. Aqui em cima, essa figura do meio, um tanque de aeração. Mesma coisa, ó. O esgoto entra por um lado, não vai lá para baixo, não mistura, já sai lá em cima mesmo. Então tem um curto-circuito hidráulico em cima e formação de zona morta aqui embaixo. Mesma coisa para o fluxo poroso. Aqui ó, no perfil de um filtro biológico. O esgoto entra por aqui, passa aqui pelo meio da brita, areia e já sai. Não tem um contato suficiente. Então, pessoal, muito importante. Quando a gente for dimensionar lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, reator UASB, floculador, filtro biológico, é muito importante que esses dispositivos aqui, ó, essas tubulações de entrada e saída, elas sejam muito bem projetadas. Para quê? Para que ocorra o mínimo possível, né, de formação de curtos-circuitos e zonas mortas. Tá? Quando a gente for falar de lagoa anaeróbia, facultativa, entre os outros reatores, a gente vai falar sobre essa forma de distribuição. Como é a melhor forma de distribuir entrada e saída para que a gente evite a formação de curtos-circuitos hidráulicos e também zonas mortas. Tá bom? Então, dada a importância da hidráulica
Para a eficiência do sistema de tratamento, nós vamos então prosseguir essa aula fazendo algumas observações, né, algumas classificações. Os reatores, eles podem ser classificados segundo seu fluxo de duas formas. Fluxo contínuo. O que é um fluxo contínuo? O esgoto entra, passa pelo reator e sai. Entra e sai a todo momento. Tá? Então é um fluxo hidráulico de forma contínua. Está entrando, reagindo, por um tempo sai. Entrando e reagindo. É de forma contínua. Por outro lado, existem outros reatores que a gente também pode projetar, que eles são intermitentes, ou também conhecidos como bateladas. De forma que, o que acontece hidraulicamente? O esgoto entra, cessa a entrada, ocorrem as reações, depois é liberado. Ou seja, é um fluxo intermitente. Eu encho o reator, espero um tempo para que ocorram as reações, depois eu libero o esgoto tratado. Tá? Então existem esses dois tipos de reatores. Reator de tipo fluxo contínuo e de fluxo batelada, né? Ou também intermitente. Então essa classificação de acordo com o fluxo contínuo intermitente, é importante vocês anotarem. Quando a gente for dimensionar algumas unidades de tratamento biológico daqui para frente, a gente vai voltar nisso. Falar, esse reator, essa lagoa anaeróbia facultativa, ela é fluxo contínuo. Olha, esse tanque de aeração é do tipo batelada, tá bom? E a gente vai entrar nesses assuntos aí, mas é importante vocês tenham essa base conceitual, tá bom? E outra forma, né, de classificar os reatores é de acordo com o padrão da mistura, né? Como que a mistura acontece? Se vocês observarem lá em cima, ó, a gente pode descrever esse fluxo aqui, ó, como que o esgoto está indo para cá, está indo para lá, se o esgoto está indo aqui de forma reta, né, as moléculas. Quando eu falo esgoto, são as moléculas de água e as moléculas de poluente junto. As moléculas de poluente estão indo de forma retinha aqui, ou elas estão se dispersando, subindo, descendo. O que está acontecendo? Como que é a hidráulica do movimento? Sobe, desce, abaixa, vai de forma reta, contínua. A gente pode descrever isso através de modelos matemáticos, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de modelagem matemática, né? Porque mas é uma forma fundamental, né, de entender como que os fenômenos acontecem. O que eles representam? Representam a realidade por meio de equações matemáticas. Tá? A gente, na matemática, com equações diferenciais ordinárias, com equações diferenciais parciais, a gente consegue descrever algum fluxo, algum movimento. No caso aqui que a gente quer representar é o movimento de moléculas e poluentes, né, em reatores que a gente está estudando. De acordo com essa mistura, a gente pode fazer a classificação seguinte. Mistura completa, tá? Fluxo pistão, esses dois são modelos idealizados, então puxem um asterisco e escrevam no caderno de anotação de vocês. Modelos idealizados porque eles não acontecem na realidade. A gente só idealiza eles porque a matemática é mais simples. Tá? Então, tanto mistura completa como fluxo pistão, podem anotar aí, são modelos idealizados, não acontecem na prática. Se vocês forem numa estação de tratamento de esgoto, vocês não vão encontrar nenhum desses dois modelos. Mas por que a gente utiliza eles então, professor? É por conta da matemática. A matemática, né, as equações ali que a gente representa esses dois modelos são bem simples. E se as equações são simples, é fácil para a gente utilizar de maneira analítica para resolver, fazer o dimensionamento dessas unidades. Tá? Mas deixando isso daí de lado, agora mais à frente a gente vai falar. Mistura completa, anotem aí. Fluxo pistão, anotem aí também. Fluxo disperso, e aí vocês colocam ali um valorzinho do D, tá? O D, que ele representa o quê? O grau de dispersão das partículas no reator. E anotem também o valor de N, que representa o número de tanques em série que um reator pode ser equivalente. Tá? Então, tanques de mistura completa em série, N. Fluxo disperso, D. E aí tem também, se vocês pegarem o livro lá do Von Sperling, capítulo 2, volume 2, reator fluxo poroso. Esse reator fluxo poroso tem as mesmas lógicas, né, dos reatores em cima, do mistura completa, fluxo pistão. Então nós vamos focar apenas nesses quatro: mistura completa, pistão, fluxo disperso e tanques de mistura completa em série. Tá? Atenção aos valores de D e atenção aos valores de N, que a gente vai falar muito sobre eles a partir do momento. Tá bom? Aqui está. Nós temos 3 representações hidráulicas do que é cada um. Por exemplo, fluxo pistão. O que esse modelo hidráulico matemático nos diz? Em que o esgoto ele está entrando
em uma extremidade e está saindo em outra extremidade, de forma que não há dispersão. Tá? O esgoto entra por aqui, permanece, mas vamos imaginar uma moléculazinha de água aqui ou de poluente, entra aqui nessa posição, não acontece dispersão, ela vem retinha, a mesma altura, a mesma velocidade, a mesma distância e sai nessa outra extremidade. Tá? Todas as moléculas que entram aqui, elas saem na outra extremidade de maneira igual, na mesma posição, sem acontecer dispersão. O que seria dispersão? Ela subir, ela descer, ela ir para trás, para frente, ficar se misturando. Então esse é um reator idealizado de fluxo pistão. Enquanto que quando a gente fala em mistura completa, aí é a loucura total das moléculas. A molécula entra aqui, o poluente entra aqui, ela vai para cima, para baixo, sobe, desce, dá piruleta, ela vai para todo lado, ocupa todos os pontos aqui do reator, ou seja, a dispersão ela é infinita. Enquanto que no fluxo pistão não tem dispersão, ela não mexe, não sai da posição que ela entrou, ela vai sair. Enquanto que no mistura completa, você não tem nem como prever qual que é a posição de uma molécula, tanto que ela está sendo misturada. E perceba aqui, ó, que tem um símbolozinho, né, que são as hélices aqui do sistema de mistura. Tá? Então, quando vocês observarem aqui, essa hélicezinha aqui, ó, ela representa a mistura de algo. Tá bom? Então é um reator de mistura completa que o esgoto entra, mistura para todo lado, ocupa todos os cantos, sobe, desce, vira, vai e vem e sai na outra extremidade. Por isso, mistura completa. Tá? Enquanto que o terceiro modelo é o de tanques em série. Esse aqui é um pouco mais abstrato, né? A gente não consegue visualizar isso aqui na prática também, é um pouco até abstrato. Ele é uma equivalência, tá? Então anota essa palavra. Modelo de tanque em série, que é o valor de Nzinho lá, representa uma equivalência. Eu posso pegar qualquer reator, tá? Qualquer reator biológico que existe, ou não biológico, né? Pode ser reator químico também, e posso representar ele em uma quantidade de números de reator de mistura completa. Tá? E aí, qual é essa quantidade, professor? Vai depender. Tá? Se o reator se aproximar de mistura completa, então o valor de tanques vai ser próximo a 1. Se o reator se aproximar de um fluxo pistonado, esse valor de N aqui, ó, de números em tanques, vai ser tendendo a infinito. Tá? É um conceito um pouco abstrato, falei para vocês, mas vamos aí prosseguir que vocês vão melhorar ali o entendimento. Tá? Tanto A, que é o fluxo pistão, como o B, que é a mistura completa, é mais fácil de entender. Esse de tanques em série, né, como eu falei para vocês, vocês têm que abstrair um pouquinho da realidade para entender. Vamos lá falar um pouco da mistura completa. Como eu já falei anteriormente, tem uma dispersão total das partículas no reator, ou seja, um poluente aqui entra, mistura para cima e para baixo, tá, saiu. Tá? É um modelo idealizado, geralmente a relação comprimento-largura é tudo quadrado, né? A comprimento e largura é aproximadamente 1. Essa informação aqui a gente vai utilizar para dimensionar lá na frente, quando a gente for falar das unidades de tratamento, como por exemplo o tanque de mistura, o tanque de aeração, lagoa aerada e por aí vai. Tá? Mas o que é preciso entender no momento? A gente tem a seguinte equação que representa a concentração de poluente. Tá? Então a variação do poluente, no caso DBO aqui, em função do tempo, vai ser o quê? Vai ser o somatório da concentração de entrada dividido pelo tempo de detenção hidráulica, que é o tempo que o esgoto fica no reator, igual a concentração de saída dividido pelo tempo. Não precisam decorar isso daqui, a gente não vai aplicar ela nesse momento, tá? Mas vejam que é uma equação diferencial ordinária, tranquila de ser resolvida. Tá? É uma equação simples. Por isso que eu falei para vocês, por que a gente utiliza mistura completa e fluxo pistonado se eles não existem na realidade? Porque a equação aqui que representa essa hidráulica é simples. Tá? Tá aqui a formulazinha. E aí então vamos inserir os valores de D e N. D é a dispersão. Tá? Dispersão. O que seria esse D? É o quanto que as moléculas são malucas, né? Quanto que elas se movimentam. Vai para cima, para baixo, desce, sobe dentro de um reator. Então, quando é mistura completa, a dispersão, ou seja, o quanto que essas moléculas se movimentam, são aleatórias, hidraulicamente, tende a infinito. Tá? Ou seja, elas se movem, assim, você não tem nem como prever para onde é que vai cada uma dessas moléculas. Tá? Ela entra, se movimenta para todo lado e sai. Então, o D é infinito. Enquanto que quantos tanques de mistura completa representam uma mistura completa? N igual a 1. Tá? Porque a mistura completa é um tanque de mistura completa.
tá? Ficou redundante, né? Mas quando é mistura completa, o N é igual a 1, tá bom? Vamos lá. Fluxo pistonado. A dispersão é nula, tá? Então o D é nulo. Ou seja, lembra que eu falei? A partícula de poluente entra de um lado, não se dispersa na mesma altura, na mesma comprimento x, y, z, ela vai sair aqui na outra extremidade. E todas as partículas da mesma forma que ela entra, ela sai. Ou seja, a dispersão é nula, tá? Não tem dispersão. E o valor de N? Quantos tanques de mistura completa nós podemos representar aqui? Como não tem dispersão, vão ser infinitos valores de N. Tá? Então, N1, 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até infinito. Qual a equação que representa esse fluxo pistão? É uma equação diferencial parcial, porque a concentração do poluente ele varia em função do tempo e varia em função da distância da entrada. Então, aqui, ó, variação em função do tempo e variação em função do comprimento. Mas, mesmo sendo uma equação diferencial parcial, ainda é uma equação tranquila de se resolver. Tá? Dá para a gente utilizar algumas técnicas matemáticas para resolver essa equação e fazer o dimensionamento ali de uma lagoa anaeróbia facultativa, por exemplo. Tá bom? Falando em comprimento-largura, né, perceba que para favorecer o fluxo pistão, comprimento-largura tem que ser o mais alto possível. Então, vou fazer só uma comparaçãozinha rapidinha. Quando você quer fazer o dimensionamento de um reator e quer que ele tendenciosamente seja mistura completa, né, se misturando muito, comprimento e largura, né, o comprimento e largura do seu reator tem que ser próximo a 1. Quando você quer que o seu reator, né, sua lagoa, qualquer outra unidade, seja tendenciosamente, perceba que eu sempre estou falando tendenciosamente, porque nunca vai ser mistura completa, nunca vai ser pistão. Se você quer que seja tendenciosamente fluxo pistonado, a relação comprimento-largura tem que ser o mais alto possível, porque aí vai favorecer o fluxo pistonado, tá bom? Pois bem, no meio desse caminho nós temos o tal do fluxo disperso, que é o valor do D. Né? Lembra do Dzinho? Quero que vocês atentem-se ao N e ao D. O que é esse D? É o que acontece na prática. Tá? Na prática, se vocês forem em qualquer estação de tratamento de esgoto e for tentar medir lá a hidráulica do escoamento de qualquer uma das unidades lá, vocês vão ver que nenhuma é mistura completa 100%, nenhuma é fluxo pistão 100%. Sempre vai ter tendendo para uma ou tendendo para outra. Tá? Mas nesse meio caminho, o que a gente tem de real é o fluxo disperso. Tá? Vamos observar aqui em cima, comparando o D. Se o D for zero, tá? Então é fluxo pistão. Se o D tender a infinito, mistura completa. E no meio do caminho a gente vai ter alguma coisa, que é o fluxo disperso. Ou o fluxo disperso tendendo a mistura completa, ou o fluxo disperso tendendo a fluxo pistonado. Tá? E aí o N é a mesma coisa. Se for mistura completa, o N é igual a 1. Se for fluxo pistonado, o N é igual a infinito. Tende a infinito. E aí o fluxo disperso, obviamente, ele vai ser tendendo a mistura completa, quanto mais baixo, tendendo a fluxo pistonado, quanto mais alto. Tá? Então aqui nós temos uma representação que mostra como que os modelos de fluxo disperso tendem a um, tendem a outro, de acordo com o valor de D e valor de N. Tá bom? E aqui novamente o tanque de mistura completa, o valor de N, que, como eu já falei para vocês, é um pouco ali até difícil de se entender, né? Que tipo de modelos são esses, que tipo de... o que ele representa, mas vamos fazer um esforçozinho ali, depois vocês leiam o livro lá do Sperling, às vezes ele explica um pouco melhor que eu, mas ele é uma dispersão intermediária, ele é uma abstração que você não vê na prática, né, um reator dividido em várias partes. Na verdade, você vê um único grande reator, mas hidraulicamente falando, matematicamente falando, a gente pode escrever, né, pegar aquele reator lá e escrever ele como se fosse várias misturas completas em série, uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. Tá bom? O maior exemplo disso são as lagoas de estabilização em série, né? As lagoas facultativas, as lagoas de maturação em série. Tá bom? Quando a gente for dimensionar lagoas de maturação, a gente vai falar um pouquinho mais desse valor de N. Pois bem, como que a gente sabe então, né? Agora vamos deixar um pouco a teoria de lado e vamos ali para a prática, né? Como que a gente sabe o valor de N?
Como que a gente sabe o valor de D? Se hoje, professor, eu chegar numa estação de tratamento de esgoto e eu quero descobrir, olha, aquela lagoa, aquela unidade ali, ela tende a mistura completa ou ela tende a fluxo pistonado? Como que a gente vai saber isso? Tá? Existem algumas formas, né, algumas fórmulas hidráulicas, que aí precisa saber o número de Reynolds, entre outras coisas, mas uma das formas mais confiantes é através do método chamado ensaio com traçador hidrodinâmico. Aqui é fundamental vocês terem atenção. O que esse ensaio consiste e qual que é a sua importância? Nesse ensaio, você pega aqui um reator, tá? Então, aqui no IF Goiânia a gente tem essa estaçãozinha de tratamento aqui dentro do campus, tá? É do tipo Wetland construída. E aí o que acontece? Aqui é um perfil longitudinal dela, em que nós temos a entrada do esgoto sendo distribuída aqui por cima e a coleta aqui embaixo. O que acontece? Esse ensaio com traçador hidrodinâmico, ele consiste na relação entre pulso, que é o que você introduz ali, e resposta, que é o que você mede lá na saída. Então, o pulso é na entrada e a resposta na saída, tá? Então, nessa relação pulso-resposta, você consegue medir aquilo, como que o esgoto está fluindo. Por quê? Eu lanço uma solução salina aqui, por exemplo, de KCl, né? Pega lá cloreto de sódio, coloco na forma de solução, injeto aqui na entrada e vou medindo a resposta lá na saída. Olha, está saindo muito, está saindo pouco. Por que isso está representando? Né? O quanto que aquele poluente que eu adicionei, ele está se dispersando e está saindo na outra extremidade, né? Na saída. Né? E aí, isso vai me dar a resposta, olha, demora muito, demora pouco, demora de maneira intermediária, vai ter seguinte dispersão, e aí nós podemos calcular o valor de N e o valor de D. Tá? Depois vocês pesquisem um pouco mais na internet, podem ficar à vontade, o método traçador hidrodinâmico. Né? O que a gente utiliza aqui no IF, né, por ser muito barato, por ser fácil, simples, é a solução salina cloreto de sódio, tá? Mas existem vários traçadores, existem traçadores radioativos, existem traçadores de cor, tem vários e vários traçadores que vocês podem pesquisar aí quem tiver interesse, tá? Mas o método do traçador hidrodinâmico, ele é o ideal, né, para calcular o valor de D e N na prática, na realidade, tá? Lembrando então, lanço o pulso e começo a medir a resposta, tá? O pulso é na forma de solução salina, né, de cloreto de sódio, e a resposta a gente está medindo não em cloreto de sódio, mas está medindo em condutividade elétrica. Porque quando eu lanço esgoto, quando eu lanço sal, aumenta a condutividade elétrica. Tá? E aí nós vamos calcular, nós vamos ter um exercício no finalzinho dessa aula mostrando isso daqui. Tá ok? E aí então, pessoal, por meio, né, que tipo de resposta a gente vai ter por meio desse ensaio com traçador? A gente vai ter no eixo X o tempo, por exemplo, o tempo zero é quando eu lancei o pulso lá na entrada do tratamento do esgoto. E os tempos 0, 01, 02, 03, até o finalzinho do ensaio, né, que pode durar dias, tem que sair todo o esgoto, tem que sair todo o pulso do esgoto, né, tudo pulso que você lançou. E aí você vai medindo o tempo em relação à concentração daquilo que você está analisando. No nosso caso é a condutividade elétrica. Isso vai gerar um gráfico, tá? Vai gerar um desses gráficos. Aqui tem várias curvas, tem curva 1, 2, 3, 4, tem mais de 10 curvas aqui. Dependendo da curva, você vai conseguir fazer uma avaliação preliminar. Se aquele reator ele é mistura completa ou se aquele reator é mais tendenciosamente para fluxo pistão, tá? Então no eixo X nós vamos colocar o tempo, tá? Medindo lá na saída a condutividade elétrica e no eixo Y a condutividade elétrica. Se a sua curva ela for dessa forma aqui, ó, começar lá em cima e for decrescente, tá? Ela vai tender à mistura completa. Você bateu o olho aqui, ó, tendente à mistura completa. Se a sua curva começou ali bem baixo, começou a subir e fez ali tipo um morrinho, né, uma curva gaussiana e depois desceu, a tendência é fluxo pistão. E as curvas no meio do caminho vai tender ou para mistura completa ou para fluxo pistonado, tá? Então vocês depois do ensaio, jogou lá X e Y, tempo e concentração, condutividade, vocês vão conseguir observar aqui, ó, vai formar uma dessas curvas. E baseado nas curvas, vocês vão saber qual é a tendência de dispersão, mistura completa ou fluxo pistonado. No caso lá do IF Goiano,
formou essa curva aqui. Ó. A gente fez o primeiro ensaio que a gente fez com o traçador lá naquela wetland, eixo X o tempo, eixo Y condutividade elétrica. E aí formou uma curva desse jeito aqui, ó, essa de vermelho. Perceba que ela se aproxima, ela tem ali uma semelhança com essa, digamos, essa primeira curvazinha aqui, ó. Essa primeira curvazinha. Lembra-se que quanto maior o pico inicial ali e ela for decrescendo, mais tendência a mistura completa. Então, pelo gráfico, pelo comportamento dessa curva aqui, a gente já vê que aquela wetland aqui do IF Goiânia, ela tem uma lembre-se, tendência de mistura completa. Tanto sentido faz que a relação comprimento e largura dela é 1. Tá? Tanto o comprimento como a largura dela é 1. Isso já ajuda que ela tenha uma mistura completa ali na sua forma. Mas veja bem, vamos pensar aqui outra coisa. Eu também calculei, eu vou mostrar para vocês como que se calcula, os valores de D e os valores de N. Tá? Tanto D como N já vão nos dar um indício. Perceba que a gente precisa de mais ou menos 3 coisas para montando ali nossa conclusão. A gente precisa analisar o gráfico. O gráfico aqui está dando que ele tende à mistura completa. A gente precisa saber o valor de D e precisa saber o valor de N. O D, como que a gente calcula? O D a gente calcula por essas fórmulas aqui. Ó. Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Mais à frente, né, no exemplo aí que eu vou dar para vocês, vou ensinar como que calcula isso daqui. Então tem essas formulazinhas aqui. O valor do D, ele vai ser, se ele for 0, é fluxo cristão perfeito. Se ele for menor do que 0,05, dispersão baixa. Se ele for maior do que 0,25, uma dispersão alta. Quanto mais alto, mais tendência à mistura completa. Pelo ensaio que nós fizemos aqui, né, no IF Goiano, o D foi igual a 1,8. Como o D foi 1,8, esse 1,8 foi o quê? Maior do que 0,25. Representa o quê? Uma alta dispersão. Quando é alta dispersão, a tendência é o quê? Mistura completa. Então a gente já tem duas informações. Ó. A gente já tem que pelo gráfico a curva se assemelha à mistura completa e pelo valor de D já assemelha-se à mistura completa. Vamos lembrar lá do valor de N? Subindo aqui para cima. Quando o N mais próximo a 1 também mistura completa. Então a gente pode afirmar com certeza que essa wetland aqui, ela tem uma tendência de mistura completa. Por quê? Porque o gráfico se assemelha, o valor de D se assemelha e o valor de N se tendenciosamente assemelha à mistura completa. Então a tendência é de que aquela wetland seja de mistura completa, tá bom? E por aí, né, o que a gente pode implicar nisso? Quando a gente for dimensionar as wetlands, quando a gente for dimensionar lagoas anaeróbias facultativas, a gente pode utilizar aquela equaçãozinha lá de cima, ó, de mistura completa, essa daqui, no processo de dimensionamento. A gente vai utilizar essa equação aqui para dimensionar as wetlands, tá bom? Então, quando a gente chegar lá nessa parte, né, em outras aulas, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, como se calcula o valor de D? E aqui a mesma coisa, né, para o valor de N. Tá? Se a gente, no eixo X aqui, nós temos o tempo e no eixo Y nós temos o valor da concentração. Tá? Então perceba aqui que é a mesma coisa. Quando começa lá em cima, né, a curva começa lá em cima e vai descendo, N igual a 1. Quando a curva ela começa bem baixa e vai subindo, formando uma curva gaussiana, sobe e desce, o valor de N vai aumentando. Então é a mesma coisa. Tá? Quando N igual a 1, mistura completa. Quando N tende a infinito, curva gaussiana, né? Nós então temos um fluxo pistonado. Então essa figura aqui se assemelha e bate perfeitamente com essa outra figura. Só que aqui calcula o valor de D e aqui é um gráfico que representa o valor de N. Tá? Perceba que N e D eles são correlacionados tanto de forma graficamente como os seus próprios valores ali analíticos. E aqui como se calcula analiticamente o valor de D, tá bom? Querem saber como calcula? Vamos então para o exercício. Hidráulica de reatores. Exercício, calcular os valores de N e de D segundo um ensaio de traçador hidrodinâmico realizado na ET aqui em Rio Verde, né, no IF Goiano, né, do tipo wetland construída. Calcular os valores de N e D e saber qual que é a tendência hidrodinâmica do reator, tá bom? Então vamos lá para o cálculo para facilitar aí nosso entendimento.
Esse daqui, pessoal, é o exemplo, tá? Obviamente a parte mais difícil, né? Nós aqui do Instituto, né, alguns alunos junto comigo, nós já fizemos o ensaio, né? Então aqui só são apenas os cálculos, tá? O que que aconteceu? Né? Dentro do ensaio com traçador hidrodinâmico, a gente vai medir o tempo, né? Como já falamos lá no eixo X, vai estar o tempo do ensaio. Então perceba aqui, ó, que começou tempo zero, né, às 9 horas da manhã de um determinado dia, a gente jogou o pulso lá na entrada, né, do reator, né, onde o esgoto costuma fluir normalmente. E aí a gente vai descendo, 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 descendo até quando o esgoto ali, né, lá na saída, não tiver mais sinal nenhum do traçador. Tá? Então, o que, que a gente utiliza como referência? A gente mede, né, o que, que se tem antes do lançamento do traçador. Olha, a condutividade elétrica do esgoto naquela condição ali é 1000 microsiemens por centímetro. Tá? Então, é 1000 microsiemens por centímetro. Eu joguei o pulso, o que, que aconteceu? A condutividade elétrica aumentou. Enquanto que ela não atingir os 1000 novamente lá na saída, ou seja, representar que todo o traçador saiu, a gente não para de medir. Isso daqui, né, demorou mais de 225 horas, né, para a gente fazer toda essa limpeza ali do reator. Como que a gente limpa? Obviamente passando mais esgoto. Tá? Então o esgoto ele foi fluindo, fluindo, fluindo por 225 horas e a gente foi medindo de meia em meia hora. Tá? Então o ΔT dessas equações aqui, ó, ΔT, variação do tempo, ó, vocês percebem aqui, ó, de 0,5 a 0,5, tá? Então, ou seja, de meia em meia hora. Então a gente vai ter no eixo X, tá, o tempo. No eixo X aqui o tempo, 0 hora, 0,5, 1, 1,5, 2, até a última hora lá que foi 225, tá? E lá na saída a gente mede o quê? A condutividade elétrica. Só que o que a gente media lá? A condutividade elétrica total, que era o que estava sendo medido lá no aparelho. Só que a gente tem que considerar, como eu já falei há minutos atrás, aquilo que já tinha no esgoto. Por isso que a gente pega a efetiva, que é aquilo que foi medido agora com menos os 1000 que já tinha no esgoto. Tá? Então, se foi medido 1111, a gente tira um 1000 que já tinha no esgoto, que não interessa o que já tinha no esgoto de forma habitual. Interessa só aquilo que foi introduzido, só o pulso. Então, a diferença foi de 111. Tá? Então, a gente vai pegar no eixo X, aqui, ó, no eixo X nós vamos pegar o tempo, tá? Vamos fazer a primeira análise gráfica. Pega o tempo e no eixo Y a gente vai lá pegar a condutividade. Tá? E com isso, com a ferramentazinha do Excel, né? O Excel é ótimo para essas coisas, a gente vai ali inserir, gerar gráfico e vejamos, olha aqui, já deu um gráfico. Eixo X o tempo, eixo Y a condutividade. Então perceba a natureza dessa curva. Tá? Ela subiu ali um pouquinho, atingiu um pico poucas horas antes, após o início do ensaio e começou a descer. Olhando aqui, o que a gente já tira de conclusão? Olha, essa wetland é do tipo que? Fluxo pistonado. Não, não é fluxo pistonado, é do tipo mistura completa. Mas ela não é uma mistura completa perfeita, ela é uma tendência à mistura completa. Então a hidráulica dessa wetland ela tende à mistura completa. Tá? Olhando o gráfico aqui fica muito simples, mas aí a gente vai ainda continuar investigando. Olha, ainda não, eu quero ter certeza. Então vamos calcular os valores de quê? De D e os valores de N. Tá? Essas daqui são as fórmulas. Então D e N está aqui embaixo. Tá? Primeiro vamos calcular D. O D precisa de saber o TDH real, ou seja, o tempo de detecção hidráulica real. Para saber o TDH real, a gente vai precisar, né, de jogar nessa formulazinha. O que essa fórmula representa? Tempo, concentração, ΔT. Então, cada um desses tempos aqui, ó, então a gente vai jogar uma fórmula aqui, ó, vai ser igual, né, não sei se vocês estão habituados aqui com o Excel, joga aqui igual, porque a gente vai lançar uma fórmula, vai ser o tempo, então eu vou lá, busco o tempo, multiplico pela concentração, que interessa é efetiva, vezes, coloquei menos aqui, não mais, vezes o ΔT. Qual que foi a variação de tempo? É fixo, então é de 0,5. Deu Enter, o que a gente vai fazer? Puxa lá para baixo. Chegou até aqui. Tá? E aí perceba que é um somatório.
Tá? Então perceba que é um somatório de todos esses valores que eu calculei. Então eu chego aqui, eu posso ir na funçãozinha lá, mas eu vou aqui na função soma. Então é igual a soma, abre parêntese, vou somar tudo isso daqui. Até lá em cima, aqui, dei Enter, pronto. Cheguei nesse valor aqui. Tá? Então esse valor representa esse numerador. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora para concentração vezes ΔT. Então eu venho aqui, concentração, né? Eu aperto igual, da forma, né? Concentração, cadê? Aqui, vezes ΔT, que é 0,5. Então deu 0, peguei, puxei lá para baixo, morreu aqui, beleza, vou apertar igual, soma, vou somar tudo aquilo ali. Depois vocês vão dando pausa ali no vídeo, vão acompanhando devagarzinho, fazendo aí na casa aí de vocês, tá? Então nós já temos o numerador e o denominador. Com isso a gente pode achar o valor do TDAH real. Então o TDAH real, o que é o TDAH? É o tempo de detecção hidráulica. Quantas horas, em média, cada partícula, cada poluente fica naquele reator. Então vai ser esse dividido por esse, que dá 78 horas. Ou seja, uma partícula de esgoto, né, um poluente ou o traçador, porque veja bem, o traçador, uma molécula ali de KCl, na verdade ali os íons, né, KCl, eles representam o poluente. Então ele fica em média, desde que ele entra até que ele sai, ele fica em média 78 horas dentro daquela uétula. Isso que é a ideia, né, do traçador. Verificar não só a dispersão, se ele dispersa muito ou pouco, se ele mexe muito ou pouco, mas também o tempo que cada molécula fica em média dentro daquele reator. Então a resposta é 78 horas, né, aproximadamente, desde que a molécula entra até que ela sai, tá bom? Pois bem, então nós já sabemos aqui o TDAH. O que a gente precisa saber? Esse sigma ao quadrado. Tá? Então a gente precisa saber também o sigma ao quadrado para depois a gente achar o valor de D. Então a gente vai lá achar o sigma ao quadrado. Eu já abri uma colunazinha aqui, ó, TI ao quadrado. Tá? Então eu vou apertar aqui igual. Qual que é o TI? É o tempo. Então ali ao quadrado. Não foi ao quadrado acho que é esse daqui. Isso. Então vai ser o CI. TI, exatamente. TI é o tempo inicial ao quadrado vezes a concentração vezes o 0,5, que é o tempo inicial ali. Então vou aqui, puxa aqui tudo para baixo, finalizou, beleza. Vou somar tudo. Posso usar as outras funções ali do Excel também, né, de soma, mas eu estou mostrando aqui para vocês passo a passo. Então o valor da soma, que corresponde a esse valorzinho aqui embaixo, ó, esse numerador aqui foi esse número, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular o sigma, tá? O sigma vai ser igual esse valor aqui que a gente calculou agora, dividido pelo somatório de CI ΔT, que é esse daqui. Tudo menos o TDAH real ao quadrado, que é esse valor ao quadrado. Deu Enter, esse é o valor de sigma. E agora é bem simples. Para calcular o valor de D, a gente aperta igual novamente. Sigma ao quadrado, vamos abrir um parênteses aqui, dividido primeiro, né? Porque é uma divisão. Abre parênteses, 2 vezes o TDAH, que é esse daqui. Fechou. Deu uma dispersão. Deixa eu ver se o cálculo aqui está certo. Vai ser sigma ao quadrado dividido por 2 vezes o TDAH. Isso mesmo. Então, a dispersão, pessoal, veja ali que deu 21,68, ou seja, uma dispersão altíssima. Tá? Se a dispersão, quanto mais baixa for a dispersão, a tendência é de que aquele fluxo seja o quê? Seja de mistura, seja de fluxo pistonado. Quanto mais alto o valor do D, a tendência é de que seja o quê? Fluxo de mistura completa, tá bom?
Então agora, vamos só calcular o valor então de n para terminar aqui o nosso cálculo. Então n vai ser igual ao quê? A gente aperta aqui igual, vai ser o TDAH real, qual que é o TDAH real? Esse valor aqui, dividido, abre parêntese, pelo TDAH real, novamente, menos esse TP. O que é o TP? O que é esse TP, pessoal? É o tempo de pico, tá? É o tempo em que teve o pico da concentração. Então a gente vai ter que olhar aqui no gráfico, tá? Vai ter que olhar aqui no gráfico para ver mais ou menos onde é que foi o pico. Ó. Então o valor máximo da concentração foi logo aqui no início. Então a gente vai ter que olhar nos nossos dados e ver aqui, ó, qual que foi o valor de pico. Ó, a gente tem 500, 520, 540, 570, 75, 91, 75, 98. Então foi aqui, ó, foi 57598. Foi o valor onde teve a maior concentração. Só que a gente não pega, né, o valor da concentração, a gente vai pegar a sua respectiva hora, tá? Então foi às 7 horas e 5 minutos, 7 horas e meia depois que começou o ensaio com o traçador, a gente teve o pico da concentração. Então a gente vai lá, fecha, né, o nosso cálculo e vamos obter aqui um valor de n bem próximo de 1, tá? Então 1,1. O que isso daqui, tudo isso daqui nos indica? A gente teve um n bem próximo a 1, a gente teve um d muito alto e a gente ainda teve um gráfico aqui, ó. A gente ainda teve um gráfico, se a gente observar aqui, muito, mas muito parecido, puxando ele para cá, um gráfico muito, mas muito parecido com o reator de mistura completa. Então, juntando todas essas informações, a gente vai dizer o quê? Aquele reator que a gente está estudando, né, no qual passamos pelo procedimento ali de método traçador hidrodinâmico, ele tem um comportamento muito tendenciosamente de mistura completa. Tá bom? Então, pessoal, acredito que a gente finalize por aqui, né? Obviamente não tenho como perguntar para vocês se vocês têm dúvida, né? Qualquer coisa aí deixe nos comentários, né? Para quem não for do IF Goiano, para quem for, a gente tem nossos grupos aí de comunicações. Então, de forma geral, gostaria de ter contribuído aí para vocês nesse assunto, porque são poucos livros que apresentam os conceitos de traçador hidrodinâmico. Se você quiser entender isso daí, você vai ter que ir mais atrás de teses, de dissertações, de artigos, tá? Mas eu já tenho uma certa experiência com isso, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo para a gente solucionar, ajudar aí nesses procedimentos, tá bom? Então, fico por aqui, fico à disposição e até o próximo vídeo. Tchau!